Bem, o que eu quero fazer nesse vídeo é falar sobre a diferença entre vetores e escalares. Vamos ver no decorrer desse vídeo. Mas, na verdade, já adiantando, são ideias bem simples. Bem, primeiro eu vou dar algumas definições, e então vou fazer um monte de exemplos, e eu acredito que os exemplos vão tornar as coisas mais claras para você. Bom, espero que tornem as coisas mais claras. Vetor é algo que tem módulo ou algo como um tamanho e tem um sentido. Tem sentido. E escalar só tem módulo ou tamanho. Se isso ainda não faz sentido para você, espero que melhore em um segundo quando eu mostrar um exemplo. Por exemplo, vamos dizer que eu tenha aqui o solo. Para ficar mais apropriado, eu vou fazer em verde. Vamos dizer que eu tenha um tijolo aqui sobre o solo. E eu movo o tijolo. Eu o movo para esta posição aqui. Então eu movo o tijolo para esta posição e eu uso uma régua e digo, bem, eu tinha movido o tijolo 5 metros. Eu movi o tijolo 5 metros. Então se eu perguntar a você, essa minha medida de 5 metros é um vetor ou um escalar? Bem, eu acabei de dizer que 5 metros é só comprimento e você só sabe o comprimento do movimento. Você só sabe o módulo do movimento. Então, alguém diria que 5 metros é uma grandeza escalar, indicando que movendo algo ou quão algo varia de posição. Eu não lhe dou o sentido, nós estamos falando apenas de distância. Assumindo que você tenha ouvido falar da palavra distância, qual é a distância percorrida? Então, isso é distância, logo podemos dizer que esse bloco ou tijolo que eu peguei e desloquei tenha movido a uma distância de 5 metros. Mas se eu não tivesse mostrado esse desenho aqui e alguém só dissesse que isso se moveu 5 metros, você não saberia se isso se moveu 5 metros para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para dentro, para fora. Você não saberia em que sentido isso se move. Você só sabe que se moveu 5 metros. Se você quiser especificar isso, então poderíamos dizer que esse tijolo aqui tenha mudado 5 metros para a esquerda. Isso é um módulo e agora especificamos o sentido para a esquerda. Então você sabe que, desculpe, eu deveria ser metros para a direita. Cinco metros para a direita. Começa daqui e vai 5 metros para a direita. Então, mais uma vez, o módulo é 5 metros e o sentido é para a direita. Então, o que isso descreve é uma grandeza vetorial. Então, quando falamos da variação da posição e você deu o sentido, então a versão vetorial da distância percorrida é o deslocamento vetorial. Então, a forma correta de dizer é que esse tijolo tenha sido deslocado 5 metros para a direita, ou tenha sido movido a uma distância de 5 metros. A distância é uma grandeza escalar. Eu não falei em que sentido nós movemos isso. O deslocamento é uma grandeza vetorial. Nós falamos que isso vai para a direita. Vamos explorar isso se falarmos... Bem, vamos já falar da velocidade vetorial ou escalar de algo. Digamos que esses 5 metros percorridos e que a variação do tempo e você está acostumado com isso. Então, vamos dizer que a variação do tempo bem aqui, quando eu movo esse bloco de 5 metros, vamos dizer que essa variação do tempo tenha sido 2 segundos. Então, talvez na hora que ele começar a mover, o meu cronômetro apontará 0. Então, quando o meu cronômetro parar de se mover,
Ou melhor, quando ele chega nessa posição e o meu cronômetro indicar 2 segundos, então essa variação de tempo é 2 segundos. E para sempre, o tempo vai no sentido positivo. É sempre assim, o tempo segue sempre em sentido positivo. Sempre para frente, para frente. Até onde nós sabemos, claro. E é sempre assim que vamos fazer quando falarmos sobre física simples. Então vamos medir o quão rápido isso se move. Então, quão rápido isso se move? Podemos dizer que isso move 5 metros em 2 segundos. Isso move 5 metros em 2 segundos. Ou podemos escrever 5 por 2 em metros por segundo. Ou 5 dividido por 2, que vale 2,5 metros por segundo. Metros por segundo. Isso aqui é só o 5 dividido por 2. Então, minha pergunta é que esses 2,5 metros por segundo informam quão distante ele viaja na medida do tempo. Então, isso é uma grandeza vetorial ou escalar. Isso informa o quão rápido. Mas isso só dá o tamanho ou também informa o sentido? Bom, eu não vejo nenhum sentido aqui. Logo, isso é uma grandeza escalar. E a grandeza escalar, para o quão rápido algo vai, é a velocidade escalar. Logo, podemos dizer que a velocidade escalar do tijolo vale 2,5 metros por segundo. Agora, se fizermos os mesmos cálculos, se nós falarmos que fomos 5 metros, vamos usar m para metros. Então, 5 metros para a direita em 2 segundos. Então, o que teremos? Nós teremos 2,5 metros por segundo. Metros por segundo para a direita. Então, isso é uma grandeza escalar ou vetorial? Eu estou dizendo o módulo da velocidade escalar, bem aqui, 2,5 metros por segundo. E também estou dizendo o sentido, para a direita. Então, isso é uma grandeza vetorial. E quando especificamos a rapidez e o sentido, então os 2,5 metros por segundo e o sentido direita, você está falando de velocidade vetorial. Então, a maneira fácil de pensar sobre isso, se você pensa sobre a variação de posição e especifica o sentido da variação de posição, é pensar em deslocamento vetorial. Se você não está falando de sentido, você quer a versão escalar, você está falando de distância percorrida. Se você está falando do quão rápido isso vai e você tem um sentido, você está falando de velocidade vetorial. Se não, você está falando de velocidade escalar. Eu espero que isso tenha ajudado e no próximo vídeo vamos começar resolvendo algumas questões básicas sobre quão rápido algo está indo, ou quão longe eu poderia viajar, ou quanto tempo levaria para chegar em algum lugar.